Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Esta semana e na semana que vem nós vamos fazer esse conjunto, o chapéuzinho e o macacão. O macacãozinho vai de 1 a 24 meses e o chapéuzinho vai de recém-nascido até 12 anos. Nós vamos começar hoje fazendo o chapéuzinho. É um chapéuzinho bastante simples de fazer e eu estou fazendo ele assim em tantos tamanhos, até 12 anos, embora eu não sei se meninas de 12 anos hoje em dia ainda se considerem crianças. Eu considero, mas enfim. É verão, tá calor e um chapéuzinho não vai fazer mal para ninguém. Ele é bastante simples de fazer, como vocês verão, e tem dupla face, podendo ser usado de um lado ou do outro. Com um enfeitinho ou sem um enfeitinho, tanto faz, ele vai ficar bonitinho. E mais do que bonitinho, com esse sol que tem feito, com esse calor todo que faz aqui no Brasil, vai ser muito útil para as crianças passarem o verão. Vamos começar então? Para cortar as peças do chapéu, são 12 peças ao todo. Nós vamos cortar 6 peças em um tecido e mais 6 no outro tecido que nós escolhemos. Eu coloquei o primeiro tecido aqui, 2 partes, e o segundo tecido, 2 partes. E vou cortar de uma vez, de 3 em 3, todas as 12 peças. Coloquei, risquei no tecido da forma que você aproveita melhor, que é invertendo as peças, mas lembrem-se, isso só pode ser feito se o tecido não tiver estampa que seja voltada para um lado só. Se tiver, você precisa riscar com a estampa no sentido correto, evidentemente. Feito isso, então nós cortamos. Cortadas todas as peças, nós estaremos com elas dessa forma. Nós vamos agora então começar a costura. Temos aqui as 6 peças de um tecido e as 6 peças do outro tecido. Para costurar, nós vamos costurar essas peças de 3 em 3. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma peça direito dela com o direito da outra. Vamos alinhar e vamos costurar este lado. Costurado um lado, nós vamos abrir, vamos alinhar a outra peça direito com direito e costurar o outro lado. Ficará desta maneira. Então nós vamos fazer isso nessas 3 primeiras, nessas 3 e nas outras 6. A maneira de nós costurarmos corretamente esse chapéuzinho é a seguinte: nós vamos pegar as 2 primeiras partes e costurar de cima até embaixo. Viramos para o lado direito. Vamos pegar a terceira parte, alinhar na ponta da que já está costurada e costurar a partir de meio centímetro, porque nós temos aqui uma costura já fechada, vocês estão entendendo, não é? Então nós vamos alinhar a ponta e costurar deste meio centímetro para baixo. Com 3 costuradas e as outras 3 já costuradas também, nós vamos então, com a costura voltada para o lado de fora, veja, a costura central nós voltamos para fora. Nós vamos virar para o lado direito, vamos pegar a outra parte que já está costurada, virar para o lado direito com direito, alinhar aqui o centro, alfinetar e costurar agora de um lado ao outro, fazendo a curva bem perfeitamente. E faremos isso tanto em um tecido quanto no outro tecido. Estamos aqui então com as 2 partes do chapéu já costuradas, fechadinhas. Para o acabamento, vocês podem deixar dessa maneira como tá o rosa, tá solto aqui, foi só costurado e passado. Ou vocês podem rebater a costura, como foi feito aqui. Eu deixei uma com a costura normal e uma com a costura rebatida para vocês verem como é. Se vocês forem rebater a costura, vocês vão começar rebatendo a costura central, que é aquela que nós passamos inteira.
Então nós vamos virar ela para um lado e rebater, sempre rebatendo por fora, pelo lado direito. E vamos rebater as outras costuras também pelo lado direito, na posição em que nós costuramos, abertas para um lado. Com as duas partes superiores do chapéu já pronta, nós vamos fazer o babado. Para fazer o babado, vocês vão encontrar no molde uma medida que corresponde à circunferência da cabeça para o tamanho. Neste caso aqui, para o tamanho de, deixa eu ver que eu nem me lembro, 3, 4 anos, a circunferência é 51 centímetros. Então nós vamos cortar uma faixa de tecido com o dobro da circunferência da cabeça. Aqui 51 seria 1 metro, 1,2 m. E vamos cortar essa faixa com a largura que nós queremos fazer a aba. Eu estou cortando aqui a faixa com 15 centímetros. Nós vamos dobrar para que ela fique direito dos dois lados e vamos usar 1 centímetro de costura. Então ela vai ficar com um pouquinho mais do que 6 centímetros. Vocês não devem usar muito mais do que isso, independente do tamanho, porque conforme você aumenta esse babado, ele vai cair no rosto da criança. Então o ideal é que ele tenha entre 6 a 8 centímetros no total. Então, por exemplo, se nós queremos com 6 centímetros, a gente corta com o dobro mais 2 centímetros para cada lado da costura. 6 centímetros, o dobro seria 12, mais os 2 centímetros de costura, 14 centímetros. Cortada a faixa, nós vamos costurar essa faixa, tá aqui, olha. Costuramos direito com direito, abrimos a costura com o ferro e dobramos ao meio, passamos ao ferro vincando para deixar a faixa prontinha. E agora o que nós vamos fazer é passar os 2 fios de franzir ao redor da faixa toda para poder colocar no chapéuzinho. Uma sugestão é que passem o fio de franzir em 2 etapas. Passe numa metade e depois passe na outra metade. Vai ficar mais fácil para a gente encaixar na copa aqui do chapéuzinho. Depois de passados os 2 fios de franzir, nós vamos então colocar esse babado no chapéuzinho. Então nós vamos pegar uma das partes, vamos verificar a linha central que nós fizemos, aquela costura que nós fizemos toda depois que nós unimos os 3, a costura do centro. Nós vamos pegar a costura, vamos alfinetar a costura do centro. O outro lado que nós já medimos e fizemos para fazer as 2 linhas, elas estão interrompidas aqui. Então nós vamos pegar o outro lado e alfinetar na parte oposta daquela costura do centro. O que precisa ser verificado? Nós estamos com a parte de cima do chapéuzinho virada com o direito voltado aqui para nós. Nós alfinetamos o babado do lado direito de uma das partes. Alfinetadas as 2 partes, nós vamos agora puxar o fio do franzido até que ele atinja essa primeira metade. Aqui está. Atingiu o tamanho da primeira metade, nós vamos alfinetar. E agora que vocês já sabem que ele precisou ficar virado para dentro para ficar correto, se você quiser virar e acompanhar, já pode. Então nós vamos alfinetar e feito isso de um lado, faremos a mesma coisa do outro lado. Eu coloco para dentro para começar, que é para não ter dúvidas de como ele deve ficar. Que o babado deverá estar sempre para dentro no lado direito do tecido. Mas depois que você alfineta um, para facilitar, você já pode virar, porque você não vai mais errar. Então nós vamos agora franzir o outro lado, alfinetar como fizemos com a primeira metade. E depois de franzido e alfinetado, nós vamos passar uma costura aqui rente à margem, segurando esse babado todo na primeira parte do chapéuzinho. E aqui está. Costuramos, passamos um overlock ou um zigue-zague. A costura aqui
Acho que não dá pra ver, mas ela foi feita rente, tá bom? Não foi muito pra baixo, não. Mesmo que vocês tenham costurado nessa posição, agora nós vamos virar o babado todo para dentro. Vamos pegar a outra parte do chapéu, com o lado direito virado para dentro, vamos encontrar o centro do nosso chapéu, que é aquela costura inteira que nós fizemos, tá aqui, olha, essa daqui. Vamos encontrar a costura central deste também, que é essa daqui. Vamos alinhar uma a outra, alinhamos de um lado, alfinetamos. Vamos alinhar do outro lado, alfinetamos. E agora vamos alfinetar o forrinho ao redor do que nós já temos aqui costurado. Uma vez alfinetado todo, nós vamos agora então fazer a costura definitiva que vai fechar o chapéu. E aqui o importante é o seguinte, nós vamos deixar aberto um trecho suficiente que é para a gente virar o chapéu. Isso será praticamente um gomo do chapéu. Nós vamos costurar até um pouco depois da costura e vamos recomeçar aqui, deixar aberto este trecho de um gomo. O resto nós fecharemos todo. Aqui está, nós alfinetamos mantendo as costuras alinhadas e agora nós vamos costurar usando 1 centímetro aqui de margem de costura. E o importante, o que eu falei, nós vamos deixar aberto um trecho que é por onde nós vamos virar o chapéu. Seria esse trecho, nós vamos passar a costura e passar a costura aqui também. Não vamos deixar aberto onde tem a costura, porque depois fica ruim para fazer o acabamento. Acho que deu para entender, né? Começamos a costurar aqui, damos a volta e terminamos aqui. E aqui está, costuramos, obedecendo a margem de costura, deixamos aberto o trecho como eu indiquei. E agora nós vamos puxar esse chapéu para fora por essa abertura. E estamos com o chapéuzinho praticamente pronto. De um dos lados nós vamos ter que fechar a abertura, tá bom? Porque nós deixamos ela para poder passar o chapéu. Do outro lado ela já estará fechada. Então agora nós vamos retirar o fio do franzido e vamos fechar essa abertura. O que pode ser feito à mão ou vocês podem alinhavar e depois passar uma costurinha ao redor segurando as duas. Eu prefiro fazer à mão. Então nós temos o chapéu pronto. Ele pode ser usado de um lado ou pode ser usado do outro lado. Os dois lados estão com o acabamento perfeito. Nós vamos agora então passar o chapéu, fazer um lacinho, uma florzinha talvez para enfeitar. E pronto, nós já estamos com o nosso chapéu pronto para uso. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.